Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 8. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 8. Nós faremos essa leitura até o versículo 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto, tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tenha misericórdia de nós. Fizemos agora a leitura da Tua palavra, um texto desafiador. Ó Deus eterno, assim como todos os textos da Tua palavra e aquilo que nós temos estudado no livro de Eclesiastes, texto que trata o nosso íntimo numa área tão delicada e tão necessária. Trata o nosso coração, Pai, que o nosso coração esteja aberto pelo Espírito Santo do Senhor e sejamos assim alimentados, nutridos, edificados. Não permita, ó Pai, que conceitos e preconceitos venham a interferir em nossa compreensão do texto, mas que possamos estar com o coração aberto para sermos assim alimentados como ovelhas do Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, apesar de mim, apesar da minha fragilidade, apesar da minha incompetência, apesar de ser um miserável pecador, apesar de ser imperfeito, mas que o Senhor use para a Tua glória, para o Teu louvor e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos versículos anteriores, que foi o versículo 1 a 7, nós vimos que Salomão disse que há alguma coisa nesse mundo que não é vaidade. E aquilo que ele apresenta não sendo vaidade é o culto ao Senhor. Todas as outras coisas são vaidade. Todas as outras coisas são fúteis, mas o culto ao Senhor não. O culto ao Senhor, ele começa aqui e ele se estende pela eternidade. Agora, nos versículos 8 a 20, Salomão vai tratar sobre um outro tipo de culto. Primeiro, dos versículos 1 a 7, ele fala do culto a Deus, do culto ao soberano, do culto ao Criador de todas as coisas,
do culto àquele que é digno de ser cultuado. Só que agora, dos versículos 8 a 20, ele fala de um outro culto também. É o culto a Mamon, culto ao dinheiro, culto à riqueza, culto aos bens. E ele vai falar sobre essa busca intensa dos homens pelo dinheiro. Do menor ao maior, todos querem. Do menor ao maior, todos lutam. Do menor ao maior, todos querem aumentar as suas riquezas. Todos querem uma conta cada vez mais robusta. Todos querem condições melhores. Todos querem poder, com o seu dinheiro, fazer tudo o que sonham. E ele percebeu que essa busca por satisfação, deleite, alegria, contentamento, debaixo do sol, numa perspectiva debaixo do sol, é fútil. É fútil, e ele apresenta as razões dessa futilidade. É fútil porque não importa o quanto você busque, o quanto você tenha, mais você quer. Não importa, ela é fútil porque não importa o quanto você tenha, quando a morte bater na sua porta, você vai deixar tudo para trás. É fútil porque a riqueza traz consigo doença. Doença do corpo e doença da alma. Então ele vai apresentando algumas razões pelas quais o culto ao dinheiro, diferentemente do culto a Deus, ele não satisfaz. Então aqui Salomão está tratando sobre a falsa sensação, ou melhor, a falsa satisfação produzida pelo dinheiro. Nós podemos resumir os versículos 8 a 20 exatamente isso: a falsa satisfação produzida pelo dinheiro. Então nós veremos aqui primeiro os versículos 8 e 9, onde Salomão nos ensina que o amor ao dinheiro é um problema de todos os homens. É um problema mundial. Veja aí, versículo 8 e 9. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então, Salomão ele expressa aqui que todos os homens naturalmente amam o dinheiro. Isso faz parte da nossa natureza, porque nós, por natureza, nós amamos, idolatramos as coisas criadas. Dentre as coisas criadas está o dinheiro. Nós amamos, nós idolatramos, assim como muitos procuram satisfação no sexo, outros procuram satisfação na criação, né, nos animais, outros buscam satisfação nas plantas. Há aqueles que buscam, e na verdade é um problema mundial, todo mundo busca satisfação no dinheiro. Eu não sei se você já assistiu uma minissérie, eu acredito que é uma minissérie, não uma série, que está no Netflix já há um bom tempo, é uma minissérie brasileira que chama O Mecanismo. Eu não sei se você já procurou assistir essa minissérie. Mas me chama muita atenção aquela minissérie porque ela fala sobre o que é a verdadeira corrupção no Brasil. Geralmente nós, quando pensamos em corrupção, já vem na nossa cabeça na hora a imagem de Brasília. E aquela série ou minissérie, não sei, O Mecanismo, ela apresenta que a corrupção no Brasil, ela faz parte do sistema brasileiro. E ela não está restrita ao Congresso Nacional. Ela é vista pelas ruas do Brasil. A corrupção ela está enraizada na cultura brasileira, e todo brasileiro é corrupto.
E a corrupção ela não começa nos grandes empresários das empreiteiras. Ela começa nos peões da empresa. A corrupção ela não começa no político que está lá no Congresso Nacional. Ela começa com aquele cara que simplesmente candidatou-se para ser político. Então, na verdade, a corrupção ela está em todo lugar. E esse desejo por sempre vencer. Passar a perna no outro para conquistar. Passar a perna no outro para se enriquecer. Passar a perna no outro para sempre ganhar. Sempre ser vitorioso. E por isso que nesse texto Salomão ele diz, olha, aquele que é alto tem um mais alto que ele. E aquele que é mais alto do que o de cá, tem um que é mais alto que ele. Ou seja, a corrupção ela está espalhada por todo lugar. E todos querem oprimir. Todos querem oprimir. A opressão e a injustiça, ela está em cada nível da sociedade. Você olha, por exemplo, para um sistema chamado comunismo, onde o Estado, ele controla os meios de produção. Mas o capitalismo também tem o seu problema. E acaba que tanto no comunismo quanto no capitalismo, o pobre é o que sempre sofre. E o pobre só não consegue oprimir porque não tem alguém abaixo que ele. Ele já está no final da pirâmide. Ele não encontra ninguém para oprimir. Mas se ele tivesse poder, ele oprimiria. Porque na verdade nós somos assim, nós somos corruptos, nós amamos o dinheiro. Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele fala assim, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, irmãos, a corrupção ela está em todo lugar. Disse Martinho Lutero, o governo esmaga o homem, o apaga e o destrói completamente. Aqueles que estão no poder, eles oprimem os seus liderados. E nós aqui, nas nossas castas, também saímos oprimindo, porque no final das contas, nós queremos ter mais, nós queremos ter mais sucesso. O homem, ele está na selva, e aqui é a lei do mais forte. Tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é numa perspectiva debaixo do sol. E é exatamente a leitura que Salomão faz. O homem, ele quer sempre mais. E aqui o texto diz que até o próprio rei, ele se serve daquilo que é produzido por todos. Então, irmãos, infelizmente, algumas pessoas, elas têm a falsa esperança de que algum governante humano vai nos redimir. Algum governante humano, ele vai implementar no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, onde nós moramos, algum sistema que será completamente justo, eficaz, perfeito e que poderá socorrer a todos, do menor ao maior. Isso é uma esperança falsa. Isso é uma esperança fútil. Isso é uma esperança inútil. Porque não importa quem está no poder, todos são opressores. Todos, absolutamente todos. Esta é a grande verdade. E então, irmãos, no lugar de ficarmos aguardando algum Messias que vai trazer a justiça, a paz, a bonança, a abundância, uma condição financeira melhor para todos, a gente deveria sempre esperar em Cristo Jesus. Lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em quem você tem esperado justiça? Em quem você tem esperado dias melhores? Em quem você tem esperado uma nação melhor? Será que a nossa esperança será nas eleições de 2026? Será que a nossa esperança será nas eleições de 2030? Será que as nossas esperanças estarão nas eleições de 2034? Será que alguém vai chegar e vai resolver o problema da opressão? E os pobres vão ter poder de compra? E os ricos, eles terão que pagar mais impostos, alguma coisa do tipo, onde vai nivelar as pessoas e todo mundo vai viver uma boa vida? Não espere isso. Salomão está dizendo que todos oprimem, independentemente da bandeira ideológica, independentemente do partido, independentemente de qualquer coisa. O único governo justo é o governo de Cristo. O único. Agora, dos versículos 10 a 17, Salomão ele diz que o amor ao dinheiro é vaidade. E em primeiro lugar, Salomão diz que o amor ao dinheiro é vaidade porque as pessoas nunca se fartam do dinheiro. Veja o versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Certa feita perguntaram para o bilionário John Rockefeller quanto dinheiro seria o suficiente. E ele disse, um pouquinho mais. A grande verdade é que na resposta de Rockefeller, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Quem é milionário quer ser bilionário. Quem é bilionário quer ser trilionário. A grande verdade é que nós sempre queremos mais, nunca estamos satisfeitos com o que temos. Se nós temos uma profissão que nos dá 3 salários mínimos mensais, nós queremos uma que dá 5. E se nós temos uma que dá 5 salários mínimos, nós queremos uma que dê 10. E se nós temos uma que nos pague 10 salários mínimos, quem sabe eu não encontro uma que pague 20 salários mínimos. E se eu tenho um emprego que me dá 5 salários mínimos e eu não consigo um outro emprego que me dê mais, então eu vou procurar um segundo emprego. E aí eu terei 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, para ver se eu consigo mais. E esta é a grande vaidade segundo Salomão. O homem sempre quer, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Irmãos, nós temos visto aí muitos influencers ensinando a ganhar dinheiro. Tem crescido muito isso nas redes sociais. E aí tem nos ensinado a investir em fundo imobiliário, tem nos ensinado a investir em ações, em renda fixa e tantas outras coisas. E eu não estou dizendo que há mal nessas coisas, há algum problema nessas coisas. O grande problema é quando as pessoas entregam o seu coração para essas coisas e vivem em prol disso. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um curso desses, há uns 2 anos atrás, e eu orei e pedi a Deus, Senhor, eu estou fazendo esse curso aqui para eu ter uma melhor administração financeira, mas se eu for seguir essa mulher, eu vou ser um ganancioso de mão cheia. Porque ela me ensina a sempre ter mais, ganhar mais, conquistar mais, crescer, cifra. Dinheiro. Conquiste o seu primeiro $1 milhão. Final de ano, loteria. Enche. As pessoas querem aquela acumulada. Agora nós estamos aí com o chamado jogo do tigrinho.
Muita gente ficando endividada por causa disso. O que dizer também das chamadas bets, onde as pessoas também querem ganhar de toda forma. Então, irmãos, o homem sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Por isso que Salomão diz que o amor ao dinheiro é vaidade. Também o amor ao dinheiro, ele nos conduz à multiplicação dos bens, e quanto mais se ganha, mais você vai gastar. Mas antes disso, eu queria trazer aqui uma citação de Philip Ryken, que ele diz o seguinte: mesmo se formos gratos pelo que temos, muitas vezes pensamos nas coisas que não temos e em como consegui-las. Isso explica o surto súbito de insatisfação que sofremos quando percebemos que não temos o dinheiro para comprar algo que desejamos, ou a culpa que sentimos quando compramos mesmo assim e acumulamos dívidas por causa disso. Portanto, o amor ao dinheiro é vaidade, porque a gente nunca está satisfeito, mas também o amor ao dinheiro é vaidade, porque quanto mais se ganha, mais se gasta. Olha o versículo 11: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Irmãos, esta é a grande verdade: quanto mais receita você tem, mais você tem despesas. Esta é a grande verdade. Quanto mais receita você tem, mais despesas. A começar pelo imposto de renda. Quanto mais você recebe, mais imposto você paga. E aí nessas horas, as pessoas, lembrando aqui daquele estudo que nós tivemos no primeiro domingo na escola dominical, nessas horas a pessoa dá glória a Deus se ela tem a sua aljava cheia, se ela tem muitos filhos, porque isso significa que tem muitos dependentes, e se existem muitos dependentes, isso vai me ajudar a pagar o menos possível de imposto, ou quem sabe, dependendo da situação, receber o imposto de volta, e não pagar nada. Nessas horas os filhos são uma bênção, porque a gente sabe que o custo com eles, o fato de serem independentes, é uma maravilha. Eu falo porque fui fazer agora meu imposto de renda, e aí na hora que eu lancei, aí já mandou pagar, né? Aí eu falei assim: não, acalma coração, porque tem duas bênçãos que vai entrar aqui agora. Na hora que eu coloquei as duas bênçãos, escola, plano de saúde, aí agora só tem que receber, não tem que pagar nada. Mas a grande verdade é que você tem que pagar. Ah, eu não vou pagar o imposto de saúde, mas e a escola todo mês? O imposto de saúde não, gente, o imposto de renda. Eu não vou pagar imposto de renda, mas tem escola todo mês. Eu não vou pagar imposto de renda, mas tem plano de saúde todo mês. Eu não vou pagar imposto de renda, mas tem duas boquinhas para sustentar. Então esta é a grande verdade. Nós precisamos entender isso, que os nossos filhos são gasto. A internet da sua casa é gasto. E olha só que interessante o que Derek Kidney falou, e eu tomei esse soco no estômago, e eu não quero tomar esse soco no estômago sozinho, e eu vou lançar esse soco no estômago para você, principalmente você que faz exercícios físicos numa academia. Derek Kidney, ele disse o seguinte: nós, por amor ao dinheiro, depois temos que pagar uma academia por causa da nossa preguiça e por causa do nosso dinheiro gasto com aquilo que só vai nos levar a engordar. E aí você compra pizza, hambúrguer, grandes banquetes, para no final das contas ter que pagar todo mês uma academia para você perder os quilos que você ganhou em tudo aquilo que você comeu. Ou então aqueles que nadam no dinheiro e que não têm um pardal para dar água e que vivem dos lucros do seu dinheiro,
que passam o dia inteiro deitado, vendo as cifras aumentarem, mas precisam pagar uma academia porque gente parada só vai crescendo. Esta é a grande verdade. Os custos, moradia, plano de saúde, internet, energia, água, os boletos que vão chegando, o cartão de crédito, as viagens, o passeio no shopping de um final de semana. Um passeio no shopping. Você vai ao shopping e você não precisa fazer nada. Só de você colocar o seu carro lá, dependendo do tempo que você ficou no shopping, você já tem alguma coisa para pagar. E aí você vai comer, você vai pagar por aquilo que você comeu. E querendo ou não, de brincadeira, um passeiozinho de um sábado, você reembolsa aí 100, 200, 300 reais por causa de um passeio. A grande verdade é que quanto mais se tem, mais se gasta. Porque quanto menos se tem, menos se gasta, porque você sabe que você não pode gastar. Mas quanto mais se tem, mais se gasta. E é exatamente isso que Salomão está dizendo. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? É aquela ideia assim, né? Não tem aquela sensação que você tem? 8 horas da manhã, o seu aplicativo do banco apresenta lá a notificação que o dinheiro entrou na conta. Aí quando você vai dormir, o dinheiro já acabou. Porque o boleto já teve que ser pago, a água, a luz, não sei mais o que, e a compra. Aí quando sobra algum dinheiro, você fala assim, só pode que eu esqueci de pagar alguma conta. Aí tem sempre um abençoado que vai te falar, você pagou a internet? É, a internet. Aí você vai lá e paga. A grande verdade é que o nosso dinheiro a gente vê ele passar. Quanto mais se tem, mais se gasta. Por isso que é vaidade. Também Salomão diz que é vaidade porque o dinheiro traz inquietação. Olha os versículos 12 a 14. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vem debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. O que Salomão está falando aqui? Aquele que trabalha muito dorme melhor. Quem trabalha muito, deita e dorme. Agora, aqueles que passam o dia em grandes banquetes, chega de noite, a azia não deixa dormir. Aqueles que passam um tempo ocioso, vivendo dos lucros, sofrem de insônia. Aqueles que ficam 24 horas na tela do computador, vendo se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, se ganhou, se perdeu, eles não conseguem dormir, porque eles sempre pensam, meu Deus, e se de madrugada acontecer alguma coisa? E se de tarde acontecer alguma coisa? E se de manhã acontecer alguma coisa? Eu me lembro que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, e eu cheguei lá, a página do computador dele estava ligada nessa página das bolsas, né? E ficava o dia inteiro naquilo. Ele ia lá e fazia alguma coisinha, voltava lá e olhava no computador. E fazia mais uma coisinha e voltava lá. Eu falei assim, gente, esse homem não tem paz. O medo de perder, o medo de falir, o medo de não ter lucros. E Salomão está dizendo que quem trabalha muito consegue dormir melhor do que aquele que só quer acumular dinheiro. Até porque isso causa inquietação. Inquietação. Em quarto lugar, Salomão afirma que o amor ao dinheiro ele é vaidade porque o dinheiro é passageiro. Olha o que ele disse aí dos versículos 15 a 17. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, do seu trabalho nada poderá levar consigo.
Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Olha que interessante. Salomão ele fala que o dinheiro ele traz enfermidade. Há muitas pessoas que estão extremamente estressadas, aflitas, sofrendo com insônia. A pessoa não consegue dormir. A pessoa está vivendo no médico, porque o corpo está sentindo a angústia da alma, por causa da corrida frenética pelo dinheiro. Muitos estão em ansiedade profunda, muitos caem na depressão, enfermidades e indignação, porque o dinheiro é passageiro. Tem uma frase popular que é a mais... é uma verdade: caixão não tem gaveta. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que disse Jó. O apóstolo Paulo disse: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não importa o quanto você tenha, tudo vai ficar para trás. Não importa as coisas que você conquiste, tudo vai ficar para trás. Eu já disse para os irmãos aqui que às vezes aquilo que você conquistou pensando nos filhos, eles não vão dar valor. Às vezes. É muito comum nós encontrarmos aí pessoas que viveram em prol da terra, bois, café, deixou para os filhos. Quando morreram, a primeira coisa que os filhos fizeram é partir a herança e vender a fazenda. Nem os filhos usufruíram daquilo que os pais conquistaram. Tudo vai ficar por aí. E eu vou viver frenético até quando? Olha o que disse Martinho Lutero: Deus permite as riquezas nas quais as pessoas confiam para causar a ruína daquelas que as possuem. E talvez Lutero tivesse se lembrando aqui do Salmo 73, porque lá no Salmo 73, Asaf diz que Deus coloca os ímpios em terrenos escorregadios. Então o que Lutero está dizendo é o seguinte: às vezes Deus permite que o homem tenha muito, para que esse muito que ele tem seja a sua ruína. Deus dá a ele muito para a sua ruína. Só que uma ilustração, eu me lembro que a minha mãe uma vez contou uma história que o irmão dela fez com os seus 2 filhos. Os meninos estavam brigando e o pai chegou e viu que eles tinham comido o arroz doce que estava na geladeira tudo e não deixou para a família. E ele, indignado com aquilo, mandou a esposa fazer uma bacia de arroz doce, colocou os 2 sentados na sala e falou assim: enquanto vocês não derem fim nessa bacia de arroz doce, vocês não vão sair daqui. Eles ganharam com fartura arroz doce, não foi? Mas foi para a desgraça deles, foi para a punição. E aqui no Salmo 73, Asaf fala: às vezes Deus coloca os ímpios em terrenos escorregadios, e Lutero está dizendo: às vezes Deus dá muito ao homem para que esse muito seja uma desgraça na vida dele, para que ele se destrua. Portanto, irmãos, essa satisfação que o homem busca no dinheiro, ela só pode ser encontrada em Cristo. As pessoas estão tentando encontrar satisfação em coisas, em bens, em conquistas, em dinheiro. E essa busca de realização,
de sentimento gostoso no peito, de satisfação, de descanso, de segurança, de paz, porque a pessoa pensa, mas se eu tiver mais, eu poderei ter uma casa mais segura, porque se eu tiver mais, eu terei um bom plano de saúde, porque se eu tiver mais, eu terei um melhor carro, porque se eu tiver mais, eu poderei estar mais tranquilo. E essa tranquilidade que as pessoas estão procurando, ela está em Cristo e não no dinheiro. Porque o dinheiro é passageiro, Cristo é eterno. O dinheiro é uma coisa, Cristo é o próprio Deus. Martinho Lutero disse, assim como abandonarei minhas riquezas quando eu morrer, eu as abandonarei enquanto estiver vivo, ou seja, eu vou usar o meu dinheiro e não ser usado por ele. Eu vou abandonar o meu dinheiro. E aqui Lutero não estava querendo dizer que ele ia chegar pelas ruas afora jogando dinheiro fora. Não, ele estava querendo dizer o seguinte, o meu coração não ficará preso ao dinheiro. Eu vou soltar o dinheiro. Eu vou desagarrar do dinheiro. Eu vou olhar o dinheiro como servo, não como senhor. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Agora os versículos 18 a 20. Salomão diz que o amor a Deus corrige o uso do dinheiro. Assim nos diz 18 a 20. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que disse Jesus em Mateus 6, 19 a 20? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus confrontou a idolatria daquele jovem rico, quando aquele rapaz chegou para ele e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. E ele disse, mas eu já tenho guardado os mandamentos desde a minha infância. Jesus se voltou para ele e falou, vende tudo que tens, dá aos pobres. E aquele rapaz foi embora. Ele não guardava os 10 mandamentos, porque ele tinha outros deuses diante dele. O dinheiro, os bens. Ele não podia viver sem aquilo que ele tinha. Ele não podia abrir mão da sua vida tranquila, regalada. Ele não podia abrir mão dos seus bens, da sua riqueza. Ele não conseguia se ver vivendo sem as coisas que ele tinha. Ele não conseguia viver sem o carro dele, sem a casa dele. Ele não conseguia viver sem a conta bancária que ele tinha. E aí ele abandona Jesus. E ele mostrou que, para ele, o dinheiro era mais importante do que o próprio Cristo. Para ele, o dinheiro era mais importante.
Salomão, irmãos, ele nos ensina a usar o dinheiro como servo, não como senhor. Compreendendo que usufruir das coisas que o dinheiro concede é bênção de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, o homem tem que comer, beber e gozar o bem do seu trabalho. Irmãos, o trabalho é bênção de Deus. E, consequentemente, o dinheiro que vem por causa do trabalho também é bênção de Deus. Só que o grande problema é quando nós tornamos as bênçãos de Deus em Deus. O problema está quando nós pegamos aquilo que Deus nos dá como bênção para nós usarmos, nós pegamos aquilo que vem da mão de Deus e colocamos num pedestal para adorar, que é o dinheiro. Deus nos dá o dinheiro e muitas vezes nós usamos o dinheiro, nós somos senhores do dinheiro e não usamos o dinheiro. Os versículos, irmãos, aqui desse final do texto, 18 a 20, eles nos chamam de volta para a alegria que nós só podemos encontrar em Deus. Dinheiro não traz felicidade. Aí tem um pessoal que fala assim, então já que não traz, me dá o que você tem. Tudo bem, vai ser feliz, então você vai ver se você vai encontrar felicidade. Salomão está dizendo aqui a mais pura verdade. O homem pode nadar em dinheiro e nunca ser feliz. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz, numa ambulância, ele motorista daquela ambulância, e a gente batendo um papo, e ele me disse o seguinte assim, semana passada eu estava em tal lugar transportando um senhor, e eu fui levar ele para a casa dele, para a fazenda. É um homem com muitos bens, com muitas riquezas. Um homem que tem casa para tudo quanto é lugar, apartamento para tudo quanto é lugar. O homem tem dinheiro. Pensa num homem que tem dinheiro. E eu estava levando aquele homem aqui na ambulância para casa. Um homem com tanto dinheiro e não tinha condições de pegar um copo com água e tomar. Um homem com tanto dinheiro e não podia usufruir daquilo que tem. Aí pergunta para esse homem, o senhor é feliz? Eu tenho certeza que ele diria o seguinte, eu abro mão de tudo que tenho para ter a minha saúde de volta. Porque na hora que toca na saúde, não tem dinheiro no mundo que paga. Essa é a grande verdade, irmãos. Olha o que disse Philip Ryken, sem Deus a vida não tem sentido e é miserável, especialmente se vivermos pelo dinheiro. Mas quando conhecemos o Deus da alegria, o dinheiro pode ser uma bênção, porque a gente usa o dinheiro. O dinheiro é bênção de Deus, mas o dinheiro é um meio pelo qual nós devemos glorificar ao Senhor. E Salomão está nos ensinando aqui no final do texto a depender de Deus e não depender do dinheiro. Depende do Deus da bênção. Dependa do Senhor. Dependa dele que produz em você o que o final do versículo 20 diz. Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Encontre alegria no Senhor. E é por isso que no Salmo 19, versículo 10, o salmista Davi disse que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Salomão está dizendo o seguinte, os mandamentos do Senhor, eles são mais saborosos do que uma conta bancária recheada. Os mandamentos do Senhor são muito mais, enche mais os olhos do que bater os olhos numa pilha de ouro. Porque os mandamentos do Senhor são eternos. O ouro passa, o dinheiro passa. Então, irmãos, é muito importante falar um texto como esse, ainda mais quando a igreja cristã, ela tem no meio dela uma teologia desgraçada chamada teologia da prosperidade, que ensina os crentes que se eles são crentes, eles têm que comer do bom e do melhor.
que se eles são crentes, a necessidade não pode bater em sua porta, que se eles são crentes, eles têm que trocar de carro a cada ano, que se eles são crentes, eles têm que fazer grandes viagens pelo mundo, que se eles são crentes, a geladeira, a despensa tem que estar abarrotada de coisas. E aí nós lemos um texto como o que nós lemos aqui na liturgia, do apóstolo Paulo, um servo de Deus, que disse: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver quando a geladeira está cheia e sei viver quando a geladeira está vazia, porque tudo posso naquele que me fortalece. Outra coisa, irmãos, os dízimos e ofertas, eles são uma oportunidade da gente compreender que o dinheiro que nós temos não é nosso, é de Deus. E quando você deposita no gasofilácio ou faz uma transferência bancária, você está dizendo o seguinte: o meu dinheiro não é meu e eu administro ele para a glória de Deus. O amor ao dinheiro, irmãos, ele nos afasta de Deus, mas o amor a Deus nos ajuda a usar o dinheiro do jeito certo, de uma forma que glorifica o Senhor. Irmãos, não é pecado ter dinheiro, não é pecado adquirir bens, não é pecado crescer financeiramente ou profissionalmente. É pecado descansar no dinheiro ou nas coisas que o dinheiro proporciona. É pecado a administração insensata dos recursos que Deus nos proporcionou e o descontentamento com aquilo que Deus nos deu, com a condição que nós temos. Isso é pecado. Olha o que diz a pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outro. Olha só, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. O meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como do nosso próximo. E a pergunta 142, que fala sobre os pecados proibidos no 8º mandamento, diz que os pecados são negligência dos deveres exigidos, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a cobrança abusiva, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outro, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Concluindo, irmãos, na vida, nós não devemos procurar
satisfação no dinheiro. Onde está a sua satisfação? Desculpa. Onde está? Nós cantamos aqui que Cristo é a maior satisfação da nossa alma, bem mais que tudo. E a pergunta que eu faço é: Jesus é mais que o seu dinheiro? Jesus é mais que os seus recursos? Jesus é mais que o seu bem-estar? Jesus é mais que a sua despensa cheia? Jesus é mais que a sua despensa vazia? Jesus é mais que a geladeira cheia? Jesus é mais que as viagens? Jesus é mais que o carro do ano? Jesus é mais que a sua saúde? Onde está o seu coração? Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Seu coração está onde? Em Cristo ou no dinheiro? Se o seu coração está no dinheiro, você não tem um minuto de paz. Se o seu coração estiver no dinheiro, você nunca está satisfeito com nada. Se o seu coração está no dinheiro, você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Se o seu coração está no dinheiro, você nunca está feliz. Agora, se o seu coração estiver em Cristo, não importa o que você tem ou a falta do que você tem. Cristo é muito mais. O grande problema é que às vezes nós somos mais influenciados por uma cosmovisão secular de querer muito e querer mais, quando nós deveríamos viver uma vida mais simples o possível. Se Deus te der a bênção de você crescer profissionalmente, cresça, se desenvolva. Seja um homem de recursos, seja uma mulher de recursos, mas use esses recursos para a glória de Deus. Use esses recursos para acudir missionários que estão passando necessidade. Use esses recursos para auxiliar talvez um vizinho, um familiar, alguém que você conhece ou que você tomou conhecimento que está passando necessidade. Se Deus te deu em sobra, é porque você pode ser bênção na vida de alguém. Não para você se orgulhar daquilo que tem e viver entregue a isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a depositar todos os dias a nossa confiança em Cristo.